Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, né, do nosso podcast aqui no canal. Hoje o nono episódio e hoje a gente vai falar sobre um assunto interessantíssimo e muito pertinente, lipedema. Tô aqui com a Vanessa de novo. Te apresenta de novo, Vanessa, para quem não te conhece, ainda te conhecer. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né, doutor Eduardo, é um prazer estar contigo, falar desse assunto aí que vai ter muito assunto para nós conversar, né, gerar conteúdo e trazer bastante informação para quem está nos assistindo. Então, eu sou Vanessa Krause, sou nutricionista, especialização em hipertrofia esportiva e estética e focada em emagrecimento. Eu sou Eduardo Santiago, cirurgião, especialista em emagrecimento, e esse programa é um patrocínio de Arme Fura Alfaiataria. Um abraço, Dave, um abraço, Romel, meus amigos da Arme Fur. Inclusive, a roupa que eu tô aqui, pessoal, tá? É da Arme Fur, né? Os caras são muito bons, não adianta, não adianta. Coisa boa a gente tem que falar. Então, vamos falar sobre lipedema, né? Um assunto assim que tá na boca do povo, né? Não se fala de outra coisa, né? E por que isso, né? Até pouco tempo atrás era uma coisa que não se falava muito, né, Vanessa? Era um assunto assim que não era tão discutido assim, nem no meio acadêmico e nem assim, né? Em rodas de amigos, eventualmente. O lipedema é uma distrofia do tecido subcutâneo, da gordura, né, que é muito mais incidente e prevalente em mulheres do que em homens, né. Ele tem uma apresentação, assim, de causa genética, né, basicamente, mas também que sofre influência da epigenética, né, que é o meio onde a pessoa se encontra, né, o estilo de vida, alimentação, né, medicações. A gente vai falar, destrinchar esse assunto hoje aqui, mas que vão, assim, ó, servir como facilitadores da expressão de alguns genes, né, que vão eventualmente agravar a progressão do lipedema. Então, veja bem, a causa do aparecimento é genético, né, a causa é genética e o desenvolvimento, a progressão, a evolução, né, se dá muito em virtude da epigenética. Muito bem. O lipedema, ele tem uma prevalência aí na população né, as estimativas apontam de 11% da população, levando em conta a população de mulheres, né, como um todo no mundo, então a gente tem algo aí como algo em torno de 11 a 12%, né, e a gente pode ver isso como, então, pelo menos uma em cada 10 mulheres, né, no mínimo, se é de 11 a 12 prevalência, tem lipedema. Isso é assim, ó, quando a gente fala, né, de prevalência de uma doença, e quem já está acostumado e ouve falar sobre isso, sabe que isso é algo muito expressivo, né, Vanessa? Quando a gente fala de uma prevalência de 10% de uma população, eh, de um gênero, né, assim, um gênero feminino, é muito expressivo, 1 em cada 10 pessoas. Então, quer dizer que certamente a gente conhece pessoas, né, eu tô falando de pessoas que não convivem, não são profissionais de saúde, conhecem pessoas. Então, esse programa se torna importante, né, Vanessa, no sentido de que se você é homem, fica aqui com a gente, né, olha, porque o homem tem, né, tem a esposa, tem mãe, tem filha, eventualmente, né, então até para a gente poder passar a informação, colocar esse vídeo no grupo da família, né, Conhecimento nunca é demais, não nunca é ocupa demais. espaço. Então eu Uhum. falo, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor fica. Então escuta esse podcast que tá bacana, vem muita informação pela frente. Então, assim, já aproveita e compartilha esse vídeo, né, no grupo da família, com alguma conhecida que já falou, né, que tem a suspeita, né, que tá achando que pode ou não ter lipedema para aquela amiga, enfim, né. Então, o lipedema, eu queria depois que a Vanessa falasse mais também sobre isso, como eu vinha falando, então, tem a questão genética, né, a gente vê isso muito, assim, a mãe e a filha terem, né, e a e ele é agravado, então, como eu disse, pelo meio, né, pelos hábitos, pelo estilo de vida. Antes da gente entrar
mais a fundo nesse assunto em específico, eu queria falar, assim, ó, sobre o diagnóstico também do lipedema, rapidamente, né. O diagnóstico é feito por um profissional de saúde, né, geralmente o médico, mas eventualmente também o nutricionista, o educador físico, né, eles vão a fisioterapeuta, né, a massagista, Exatamente. eles vão avaliar. Então, como é que se faz o diagnóstico? Vamos falar diagnóstico de lipedema. A gente não tem hoje um exame, né, que seja assim, ó, que bata o martelo para dizer se a pessoa tem ou não lipedema. O diagnóstico ele é puro e tão somente clínico, né, através da ectoscopia, ou seja, o médico, o profissional de saúde vai olhar para a paciente sem roupa, né, vai olhar e vai: "Olha, parece ter lipedema". Aí ele vai examinar a paciente, né. Então, ao olhar a paciente, ele vai ver que existe uma certa vamos falar um pouco do lipedema clássico, depois a gente fala aí de outras coisas, né. Tem uma diferença entre o tronco, a parte de cima e a parte de Uma baixo, né, gordura mais acumulada, né, mais uma acumulada. gordura desproporcional Isso, normalmente. né, isso, desproporcional. Parece que Desproporcional. é uma pessoa a parte de cima e a outra pessoa a parte de baixo, parece que tá montado assim, né. E então tu vê que é aquela gordura assim, ó, então, geralmente em membros inferiores, né, Vanessa, Uhum. coxas, quadril, joelhos, tornozelo, é aí que a gente vê, né, então aquela gordura mais emborrachada, parece, né, fria, é A fria, fibrose, a tu fibra. passa a mão, tu sente que é uma gordura Isso, diferente, né, uma isso, gordura com é uma fibrose. distrofia, né, então é um tecido subcutâneo gorduroso, eh, com uma distrofia importante, então com fibrose, com traves, fibróticas, e isso dificulta muito a vascularização do Sim. tecido, né. Então, o tecido se torna frio, né, frio, e mais do que tudo, né, aí vem até um nome pelo qual o lipedema é conhecido, né, a paciente tem dor. Isso A aí. dor tem que estar presente, né, e isso é essencial para a gente poder fazer o diagnóstico. Então, Celulite, gordura não dói, né, não Eduardo? dói, Edu isso, a celulite por exato. si só, a O gordura, ela não vai diagnóstico doer. o diagnóstico diferencial, né, da celulite, de um acúmulo, né, de gordura local versus lipedema ou linfedema também, Isso. né, que é outra coisa, né. Acho que a gente nem fala porque também é um Aí vai nome muito mais a parecido, fundo, né. é uma coisa mais, né, pontual, mas vamos se ater aqui à gordura, né. Então esse tecido distrófico ele impossibilita ou dificulta, né, que os vasos ali, né, que o sangue se distribua de uma maneira natural, normal, né. Então vai haver dor nessa paciente, então como eu vinha dizendo, o nome síndrome gordurosa, né, dolorosa, né, também conhecido, o lipedema é conhecido por uma síndrome gordurosa dolorosa. Então, se a gente conseguisse pegar, né, uma paciente com lipedema e deixar ela de pé, assim, ó, e observar ela ali por 30, 40 minutos, tu vai notar que existe uma mudança no formato, né, da perna dela, da curvatura ali dela. Então, o que está acontecendo? Essa gordura ela começa a se depositar, né, em virtude da gravidade ali, principalmente na região acima dos joelhos, do tornozelo, né, e ela vai ter dor. E veja bem, a dor, ela independe do toque, do exame, né, a paciente tem dor só de ficar parada, já está doendo. Ao longo do dia ela nota que essa dor aumenta eventualmente, O que mas acaba quando dificultando, né, porque daí a paciente ela tem dor, aí ao mesmo tempo ela não consegue fazer uma atividade física, que seria interessante, mas ela teria que reduzir a gordura e isso vira um ciclo, né. exato, não, é uma doença altamente limitante, né, com certeza. Eu brinco com as pacientes que, "Ah, como é que eu sei se eu tenho o lipedema?" Eu brinco que tu tem aquele joelho mais gordinho. Eu digo, o Isso. joelho ele não tem aquele desenho, porque normalmente as mulheres, quando elas têm o lipedema, ele é mais acumulado na parte glúteos, Uhum. lateral, né, o flanco e pernas, coxas. Então o joelho, ele fica aquele joelho mais cheinho. Mais cheinho. Uhum, isso aí. E aí, né, e aí ao toque, a palpação, ela tem mais dor ainda, Uhum. né, e então tem essa textura diferente de pele, né, tem uma densidade, assim, é diferente ao toque, né, de outros lugares onde tem uma gordura, assim, né,
normal, entre aspas. Uhum. Então Até para a questão de redução dela também é diferente a redução de gordura do lipedema uhum, para uma gordura normal. é, Aquela paciente que diz: "Ah, eu já fiz de tudo e eu não consigo perder peso, eu não emagreço", uhum, muitas vezes está associado a um lipedema, com porque o certeza. tratamento do lipedema, o acompanhamento, ele é diferente. É, Ele nós tem vamos um chegar lá, ele Vanessa. tem uma conduta diferente, né, Eu tô doutor? tentando segurar a Vanessa, se ela tá indo pro próximo. Quero contar É, tudo para você. tá. Mas, assim, ótimo, bem pontuado, com certeza, né, é diferente, né. Então a gente notando isso, né, fazendo o diagnóstico, o exame físico então, ok, a gente existe uma graduação, né, existe uma classificação, melhor dizendo, do lipedema, né, de grau vai de grau 1 a 4, né, e acho que para a gente falar muito além disso aqui não vem ao caso, né, a gente poderia começar a falar, assim, agora do que importa mesmo, né, assim, Sabe então uma coisa, Eduardo, que eu gosto muito de olhar, né, claro que isso é a conduta médica, mas a nutri gosta de dar uma espiadinha, a parte dos exames. Porque muitas vezes a paciente que ela tem, me corrige se eu estiver errada, que ela tem um lipedema, que ela tem essa gordura, normalmente ela vai ter um indicador lá nos exames de sangue inflamatório. Então ali ótimo, é isso aí, então exatamente. é uma das formas que também dá pra gente usar para identificação, né. Ela geralmente está inflamada, Isso aí. né, ela geralmente está inflamada, né. É claro que existem pacientes que o caráter genético vai determinar ali o aparecimento e a evolução do lipedema, né, quase que assim por conta própria, sim, né, mas na maioria das vezes, a deflagração da progressão do lipedema está associada a um hormônio, Uhum, né, que uhum. é o estrogênio. Isso aí. O estrogênio é algo central no lipedema, né. Então assim, então a mulher ela tem essa carga determinante genética, sim. O lipedema é uma doença genética, sim. Mas aí entra, né, entra no jogo esse hormônio, o estrogênio, que é o que vai às vezes levar a paciente de um grau 1 de lipedema até o grau 4, né. Então e a gente pode muito bem ter uma paciente que tem essa determinação genética de ter lipedema e que às vezes isso passa diagnosticado ou assim, passa, né, sem Despercebido? despercebido, inclusive por toda a vida da paciente, né, por ela não estar exposta à epigenética, né, que eu acho que é mais importante realmente do que a genética, né, Uhum, porque sem e dúvida. e é onde a gente pode atuar, né, onde o profissional de saúde pode fazer algo mesmo assim, né, eu estou dizendo assim, no dia a dia, na epigenética. Muito bem, E a epigenética eu falo, é a arma, né. Eu falo que a arma tá ali, que se tu vai puxar o gatilho ou não, aí é por tua conta e risco. isso, Então a genética ela te traz, né, às vezes algumas memórias, digamos assim, isso. metabólicas, Uhum. mas o que a epigenética vai te entregar, Ativa, né. o que vai ativar ali é Uhum. o teu estilo de Exato. vida, né, o como tu come, do que tu se alimenta, e quando a gente fala em se alimenta, eu digo que é corpo, mente e espírito, porque é o contexto todo. Claro. Então, enfim, eu não vou entregar todo o ouro ainda. Não, não, mas acho que é exatamente isso, é por esse caminho agora que a gente vai ir, né. E também a gente precisa falar da testosterona, né, já que a gente falou Uhum. do estrogênio, a gente tem que falar que a testosterona é um hormônio antilipedema, né. Então assim, a testosterona é o que vem, assim, a aplacar essa questão da progressão do lipedema ou impedir a progressão do lipedema. Então a saída seria o quê? Aplicar a testosterona Das né. mulheres. Não, porque a mulher ela tem naturalmente produção de hormônios andrógenos, né, inclusive da testosterona. Então, se a mulher tem uma vida saudável, né, tá tem saúde, assim, desse ponto de vista fisiológico, hormonal, ela tem a sua produção de testosterona ali, né. Qual que é o problema então? O problema da progressão, tá onde? O Vamos falar acho que do anticoncepcional primeiro, né, Isso. Vanessa? O anticoncepcional Acho que principalmente é um contribuinte bem grande, né, muito o importante, né, anticoncepcional. daí depois a gente vai para a questão do estilo de vida, que é onde a gente quer pontuar mais aqui, né. Então para citar o anticoncepcional, né, claro, o que tem estrogênio, Sim. então a gente tem carga hormonal de estrogênio no anticoncepcional em alguns anticoncepcionais orais,
gigantescas, né. E isso é claro que está levando a pessoa, né, para essa evolução do lipedema. E às vezes ela não ligou, né, não está ligando o uso anticoncepcional à evolução que ela está tendo dessa doença. É claro que a gente tem em menor intensidade ali outras, né, eh, o outros, né, anticoncepcionais que não são O DIU de orais, né, cobre hoje, por exemplo, o DIU de o cobre DIU de é cobre até não, porque não é hormonal, mas o DIU sei. Mirena, por Isso, exemplo, não, eu né. digo o de cobre que ele não teria essa contribuição. Ah, Seria entendi. uma boa opção, Isso, uma boa uma boa opção, opção, né. porque ele não tem hormônio, mas ele vai Preservativo, ser o DIU de contraceptivo, vai ótimo, atender a ideia que a gente quer. ótimo, né, o DIU de cobre é uma O ótima saída, problema é mas o que hoje DIU algumas pílulas realmente, eu falo por experiência própria lá, né, quando jovem comecei a tomar o anticoncepcional, muito às vezes o que o governo entrega, uma pílula que a gente toma é equivalente a 5 de um anti que seja de uma qualidade um pouco melhor, mas que ainda assim vai é, mexer nessa questão hormonal. Só que é hoje uma tem ciência, eu falo para todas as pacientes que eu atendo, hoje a ciência ela avançou tanto, né, nós temos médicos especializados para essa área, para olhar o que que tu precisa, o que que a gente tem que repor, tá, então esse método contraceptivo e aí essa reposição, e a uhum. gente tem que usar disso. Individualizar, né, Isso Vanessa? É nisso mesmo, que a gente acredita, é assim que a gente trata os nossos pacientes, né, tanto individualmente quanto em conjunto, né, nos pacientes que a gente, né, exatamente. une esforços, né, Vanessa? Até A gente porque acre ninguém faz nada sozinho, né, eu falo que a é, equipe, principalmente na parte do lipedema, é a equipe num todo. é, A paciente não vai adiantar ela fazer só uma coisa ou fazer só outra, ela vai precisar de uma abordagem tratar de uma abordagem uhum. inteira, Com integrativa. certeza, com certeza. Então a gente tem, só para citar também o NuvaRing, por exemplo, né, aquele anel vaginal que, claro, Aham. tem uma carga hormonal, o Mirena, o NuvaRing muito menor, né, o anticoncepcional oral, assim, acho que acredito, Tem o acaba Cailina também que é isso utilizado, aí. que ele é um pouco menos que o Mirena, Um pouco né, menos, Eduardo? então essas são alternativas, assim, né, que a gente utiliza, né, a via hormonal, do estímulo hormonal, né, o hormônio exógeno, assim, né, para né, no uso anticoncepcional, mas, nada se compara, assim, à carga hormonal que tem, né, o anticoncepcional oral. Com certeza esse acho que é o grande vilão aí, né, dessa questão. E aí a gente chega, né, num ponto onde a gente queria falar, que eu acho que é uma abordagem, assim, que nos cabe, né, Vanessa, no estilo de vida das pessoas hoje em dia, né. A gente Sabe que só tem abrindo um parênteses, Eduardo, agora tu me fez lembrar que é muito utilizado para tratar em mulheres com ovários policístico, o quê? O anticoncepcional contínuo, uhum, né, como forma de controle de dor, enfim, todo o contexto que envolve essa doença. Mas e aí, se essa paciente tem um lipedema, o uhum, quanto a gente agrava, né, o quanto a gente total. movimenta esse metabolismo, né, essa outra parte. A gente acaba daí, né, definindo essa, né, potencializando essa evolução, com certeza, né, é um tiro no pé, Porque o ovário infelizmente. policístico ele contribui muito, muito para quem tem lipedema, né, ele é um Muito. fator inflamatório É. que eu falo que é um dos requisitos ali que contribui para essa questão de aumentar, né, dor, aumentar a inflamação, aumentar a Uhum, gordura, e aí se a gente já pega uma paciente que usa medicação para tratar isso, então vem desencadeando, vários fatores. E aí uhum. se tu pega uma paciente que daqui a pouco já não toma muita água, já não tem um estilo de vida legal, já não come de um jeito como, né, voltado, né, e olhando para essa questão mais anti-inflamatória, Uhum. Não, se não tá atenta a isso, já, né, já tá numa areia movediça ali, né, já tá se vendo, se afundando. E falando então dessa questão inflamatória, de um estado pró-inflamatório, daí a gente chega então nesse ponto onde eu queria falar, que hoje a gente tem uma alimentação, assim, ó, que é altamente, né, pró-inflamatória. É uma alimentação que nos coloca num cenário, assim, ó, completamente de inflamação, né. São os ultraprocessados, né, é alimento pronto, são os farináceos, é alimento palatável, né, o índice glicêmico das pessoas, assim, ó, é uma maluquice. E aí isso leva as pessoas, desde jovem, né, as meninas,
esse estilo de vida, esse jeito de comer que, né, que aí toda a família entra, há picos de insulina durante o dia, né? Esses picos de insulina vão acabar trazendo algo chamado resistência insulínica, né? Hum. Então a pessoa vai começar a ficar resistente, ela vai ficar insensível, né, à ação da insulina. E aí o pâncreas tem que se desdobrar, haja metabolismo para manter essa glicemia aí normalizada. Às custas do quê, né? Esse estado pró-inflamatório, essa inflamação e essa resistência à insulina vai aumentar a ação de uma enzima chamada CYP19, né? Essa enzima ela é responsável por um processo que a gente chama de aromatização, né? O que que é isso? O que que essa enzima faz? Ela transforma a testosterona que a mulher tem em estrogênio. Então, olha aí, né? A gente se deparou agora com um estado de um estilo de vida que predispõe, ou melhor, que agrava a questão do estrogênio. E às vezes numa menina, né, numa moça ou numa mulher que já está com uma carga hormonal aí altíssima, né, diária, né, sendo ofertada para o seu organismo. Então se soma, as coisas se somam. Aí a gente tem um estrogênio sem o papel da testosterona. Então, percebe que a gente tem um aumento ainda de um hormônio que faz piorar a progressão dessa doença, e ainda a gente tira de cena, né? A gente pode dizer o que seria aí o antagonista disso, né? Desse processo. Aí o lipedema surfa progredindo, né? Ele vai Exatamente. de braçada Junto piorando. disso vem também um estresse, O um sono estresse, ruim, tudo isso contribuindo para aumento de claro, estrogênio, é, aumento de fator inflamatório. Hoje no mundo que se vive, né, a gente está sempre com pressa, sempre atrasado, tu vai gerando mais liberação é. de estrogênio, mais liberação de estresse, isso vai gerando Cortisol, cortisol, vai gerando carga inflamatória, dorme mal, né, picos de estamos sempre glicemia. aqui, né, no É, celular, então gerando cada vez mais sim. pico de cortisol, resistência insulínica, vem um contexto todo, É então síndrome metabólica, né, vai acabar chegando nisso. Um dia a gente pode fazer um podcast falando sobre isso, né, a gente não precisa se aprofundar tanto no nesse assunto, mas as pessoas precisam estar familiarizadas, né, eu acho que a gente tem um papel também educacional aqui, né, como profissionais da saúde, de trazer essa informação, assim, ó, para o grande público, uma linguagem acessível também, né. O que que é a síndrome metabólica? O paciente às vezes está convivendo isso com isso diariamente, né, está tendo todas as limitações que essa doença traz, que essa síndrome traz, melhor dizendo, e nem sonha com o que está acontecendo, e né. acha que às vezes é só a genética. E acha que, né, ou não está anestesiado, ele tá se aceitando aquelas coisas que vêm chegando com o Uhum. tempo, né. A vida Eh toda foi assim, né. É. então acho que é legal, porque daí pelo menos ela se dá conta, a gente traz luz para isso, né. "Opa, espera aí, realmente tem alguma coisa está acontecendo E diferente, o tem que que é?". solução. Então a gente nomeia, né. Mas assim, voltando, né, é claro, esse estado inflamatório então, constante, vai levar a uma progressão desenfreada do lipedema, né. Então, a gente pode citar as coisas, né, que vão servir como armas no tratamento contra o lipedema, como coisas, assim, basicamente que diminuem a inflamação. Então, assim, uma dieta saudável, e agora eu quero que a Vanessa também aprofunde em algumas coisas, né, mas uma dieta saudável, a gente pode falar sobre o que que é isso, né, eu vou só largar aqui, hidratação adequada, né, a gente tem que ter uma rotina de atividade física, né, isso tem que fazer parte da agenda da pessoa, né. A gente tem que trazer um equilíbrio hormonal, né, vamos É que colocar dessa não dessa é maneira. estética, né, Eduardo. Isso. Nesse momento, o lipedema, ele não é só sobre estética. É. É isso que o paciente precisa entender. A Uhum. estética, ela vai ser a consequência do processo. Sim. Mas nesse momento, o lipedema, ele é o quê? Ele é uma doença, ele tem dor, Uhum. né, e É ele limitante, é né, do ponto de limitante, ele vista vai te funcional, trazer outros né, fatores junto, associado. emocionais, né, Então tem que ter, como tu falou, tem que estar na agenda, é um é, compromisso teu contigo mesmo, é igual escovar os dentes. é.
Exatamente. Então, e isso, né, Vanessa, esse equilíbrio hormonal, ele tem que ser encontrado. Isso geralmente com a ajuda de um profissional, né, que está ajudando a balizar, orientando um sono, né, adequado. É durante o sono que a gente tem, assim, ó, a regulação hormonal se dá nesse momento, né? Isso é importantíssimo, né? E dormir à noite, eu falo para as minhas pacientes também. Isso aí. Olha, tu pode, tem muitas pacientes que trabalham, né, à noite, tem essa inversão, assim, dos turnos. Eu digo, olha, eu me dou a liberdade de te falar. Tu pode trabalhar à noite, mas isso tem que ser uma coisa que está assim, ó, com os dias contados. Olha, é durante É, esse período, porque isso não é o fisiológico, não é o natural. verdade. Nada substitui dormir à noite. Pode, assim, ó, dormir todas as horas do Tem dia e um muitos pedaço da estudos outra noite. e muitos estudos que já mostram, né, pessoas que trabalham na noite, né, enfermeiras, enfim, né, pessoal que tem a carga noturna, elas têm maiores chances e até registros de depressão, porque E de inflamação, e de tudo que concerne essas o coisas, teu né. sono da noite, ele do dia não vai ser igual ao da noite. A produção, o nosso corpo foi feito metabolicamente das 9 da noite até normalmente até ali 11 horas tem o pico de melatonina, de produção de hormônio, então tudo tem um porquê. Esse ciclo circadiano, né, ele tá mais do que, né, tem tudo, assim, ó, qualquer livro a gente acha isso, né, e então não tem como, né, Fugir falar disso. de saúde fora disso. É muito difícil, assim, ó, é quase contrafisiológico, a gente tá remando contra uma maré, né, uma correnteza aí que não tem como. Então, Vanessa, né, depois eu quero também tomar a palavra, falar mais algumas coisas, mas eu queria que tu falasse, assim, né, sobre, principalmente, né, sobre essa área, assim, que tu pode te aprofundar mais, até mesmo, né, do que eu poderia fazer aqui, falar sobre essa questão de uma dieta, né, de uma dieta anti-inflamatória, a gente pode Aham. colocar assim, ou não inflamatória, o que que a gente pode fazer, o que que os pacientes podem fazer, né, é claro que tem coisas que a gente vai individualizar, né, eventualmente vai lançar mão de alguma terapêutica mais, né, intervencionista, Tem que mas olhar a composição da paciente, né, eu falo isso. que não tem receita de bolo. É isso aí. Eu ia deixar para o final falar isso, mas ótimo, Vanessa, assim, isso mostra que a gente está com esse raciocínio, né, bem, Alinhado. a gente está conversando aqui, né, e pensando nas mesmas coisas. A composição corporal, ela está no centro disso tudo, Isso aí. no centro, né. E depois eu vou falar bastante sobre isso, eu não quero, né, colocar aí né, a carroça na frente dos bois, mas eu quero que tu fale um pouco sobre essa questão, né, do que tu dá de orientações para as tuas pacientes, no momento que tu percebe que tem uma paciente com lipedema, que te aborda com relação a isso, né, como é que tem E sido para ti? é muito comum, né, Eduardo, o paciente que tem lipedema, normalmente, a grande maioria, tem baixa densidade muscular. E isso acaba contribuindo ainda mais para o fator inflamatório, ainda mais para o acúmulo de gordura, para dor, para fraqueza. Então, a pergunta que eu mais recebo é: "Ai, glúten é inflamatório? Uhum. Posso consumir leite, Vanessa?" Calma, eu falo que nem tudo é para todos. Depende, a gente tem que olhar para a composição corporal dessa paciente, né, vamos olhar para o estilo de vida dela, o quanto ela consome, porque o problema não é a farinha. A mania de que às vezes querer achar um Um vilão, né, Vanessa? culpado, Sabe qual que é o vilão? A falta de bom senso, por exemplo, é um baita vilão, isso aí. né, A diferença entre o veneno e o remédio é a dose? isso, exatamente, É a dose. é Pega isso um aí. paracetamol, ele é uma medicação. Agora toma uma cartela, Não dá ideia, né, não. não vou nem dar Mas ideia. é exatamente isso. É o bom senso, O né. bom senso, o equilíbrio, né, e a indicação, É, né, Vanessa, é o que eu vinha dizendo até no podcast passado aqui, né, às vezes a pessoa quer matar no peito tudo, isso né, aí. e acha que, olha, tu sabe até certo ponto. É por isso que, assim, por exemplo, eu trago a Vanessa aqui por isso, né, ela vai falar disso melhor do que eu falaria. Então a gente precisa ter, né, essa essa A humildade, né, gente de associa, né, a gente é, associa, porque eu falo que eu não faço nada sozinha, e eu falo para o paciente: "Não adianta só ir lá na massagem, brinco, né, querer ser sovada,
não vai resolver, não vai resolver. Tem que ver o que tu tá colocando pra dentro. Sim. Não adianta só medicação, não adianta só dieta. Precisa uma coisa por vez. Tudo bem, inicialmente talvez a paciente não vai conseguir fazer tudo, Uhum. né? Porque ela vem com dor, daí com dor ela não consegue treinar, ela precisa da medicação para de repente, né, conseguir dar um direcionamento para que ela consiga comer melhor. Então eu falo que a gente vai um passo por vez, um degrau por vez. A Uhum. gente tem que ver o estilo de vida. Quanto tempo da tua vida tu fez de qualquer forma? Então não adianta agora, acordei e hoje eu sou outra pessoa. É, Não, a gente vai construir. isso. É uma Ótimo. construção. Muito, E muito bom. olhando para essa questão da pergunta, né, glúten, lactose, eu falo que o problema não é nem o glúten nem a lactose, na verdade o problema é o quanto, esses alimentos viraram comerciais e o que foi adicionado neles, Uhum. né, lá de, sei lá, 1990 para hoje. É. Então é isso que a gente tem que olhar, mas o bom senso é o que manda. Minhas pacientes têm na dieta lá, queijo mussarela, por exemplo. É, "Ah, Vanessa, mas é um queijo gordo". Sim, mas tu vai comer 500 gramas no dia? Ou vai e comer eu uma fatia? falei bom senso, né, Vanessa, mas não é só isso, né, o bom senso vem depois que a gente já tem a informação e a orientação. Então, acima de tudo, ser orientado, ter um acompanhamento, com um profissional, né, que saiba te dar ali, ó, olha, a estratégia melhor, individualizada, né, uma orientação adequada, E tu sabe, que Eduardo, que seja a assim, ó, aplicável no teu dia a dia, e tu né. sabe que aqui entra uma coisa muito legal que eu falo para paciente, assim, normalmente, primeira conduta, vai ter o bom senso? Vai, mas antes de nós chegar nesse bom senso, eu preciso limpar. Eu preciso tirar, eu preciso fazer um reset. Uhum, Então, realmente, aqui às vezes é uma dieta mais low carb, mais cetogênica, não sei, depende da paciente. Gosto muito das food maps. Então, a gente uhum, olha para aquela paciente, olha para uma composição corporal, olha para uma questão do quanto está inflamada. uhum. Né, o que eu tenho que conduzir primeiro? Tenho pacientes que sim, tiro glúten, tenho pacientes que eu tiro glúten e não tiro lactose, Uhum, depende. Não tem receita de bolo, sim. mas também não tem um vilão. É isso que as pessoas precisam entender, que tu não adianta tu jogar no chat GPT ou na internet. Ele não vai olhar para o teu metabolismo, ele não vai olhar para a tua rotina, para os teus exames, ele não vai dar a conduta individualizada que tu precisa. Esse fator humano, assim, de sensibilidade, né, de empatia, de se colocar mesmo no lugar ali da pessoa e imaginar o que que é aplicável, né, não é uma coisa tão matemática assim também, tão engessada, porque daí ela não é reprodutível, né, a pessoa vai encarar as dietas altamente restritivas, assim, como um sacrifício, eu não vejo a hora de terminar esse negócio, Não tem que ter começo, né. meio e fim, né. Então exato, é um tratamento que ele é constante, e eu não gosto da palavra dieta, sabe, Vanessa, Não. não gosto, porque quando isso se Orientação a ori alimentar. as pessoas têm a ideia, quando a gente fala de dieta, de uma coisa limitada, né, de uma coisa pontual, que Que tu tem começa e que tem termina. um início e um fim ali, né, que está delimitado por um tempo, né, que tem os horários. É uma mudança mesmo, é migrar para um outro estilo de vida, É né, é é é mudar que nem eu falei, o algumas entendimento, condutas. mudar o entendimento e a prática de algumas coisas, né. É isso que vai te tirar desse estado pró-inflamatório, que ele é um estado que Crônico. não começou do dia para a noite, e também não vai sair do dia para a Isso noite, aí. né. Então existe, assim, um período para a gente entrar, para a gente sair, né, desse estado, e isso se dá diante, claro, de um estilo de vida, né, bem orientado por uma profissional, eh e também, às vezes, sim, com o uso de alguma medicação, com alguma terapia que a gente precise ter uma abordagem um pouco mais pontual, né. E isso é individual, isso aí cabe à avaliação do profissional, né, que tenha bom senso, que tenha o entendimento, que tenha o conhecimento técnico, e aí Sabe que sim. as fitoterapias, Eduardo, eu adoro muito, assim, associar elas para esses tratamentos inflamatórios, mas aí entra realmente a individualidade, porque a fitoterapia, quando tu gera ali o manipulado que tu vai usar para paciente, normalmente a composição dela se dá sobre o peso do paciente. Então, Uhum, quantas miligramas eu vou dar de X
Curcumina, fitoterápico. né? Curcumina, por exemplo, né, as pacientes sabe que a cúrcuma é uma coisa que eu sempre falo em consultório, porque o que que o paciente faz? Vai lá e compra a granel, Uhum, bota no shot e toma. sim. A cúrcuma de tempero não é a cúrcuma Uhum, pró-inflamatória, é a cúrcuma de qualidade que a gente deveria sim. usar. Sim, sim. Então tu vai olhar para o paciente, tu vai olhar o peso que ele tem, aí tu vai fazer um cálculo para aquele É, paciente. isso. Então, Resveratrol, né, pra gente poder os magnésios são magnésio, essa fantásticos. a suplementação, também não é uma coisa genérica, Aham, né, é não. bem como tu bem disse, né. Então essa questão de que nos dá, né, essa oportunidade que nos dá a questão dos manipulados, é excelente quando a gente precisa, assim, ó, de um fracionamento, Isso aí. né, de uma modulação, tendo em vista o paciente. E isso a gente não fala só da composição e da quantidade daquele elemento ali, daquela Uhum. substância E não naquela é aquilo que vai formulação, fazer a o gente milagre, né. não, não. Então a É a gente cereja do bolo. a gente não fala só da quantidade daquela substância na composição, a gente está falando também do melhor momento, né, para tomar, onde Uhum, é que a gente tem uma absorção mais muito adequada, importante, onde é que isso, assim, ó, se encaixa no ciclo circadiano da pessoa muito também, importante. né, onde é que aquilo, assim, ó, vai me ajudar na questão do sono, ou vai me atrapalhar na questão do sono. Ah, e Então, aqui muito importante, sabe o que, Eduardo? O intestino. o intestino. Porque o paciente, às vezes, ele toma um monte de coisa, né. Ai, toma vitamina, toma magnésio, tu vai olhar, faz cocô a cada 3 dias. Uhum, O uhum. que que tá absorvendo? Não É, tem nenhuma microbiota, eu é, falo que assim, ó, terreno biológico tá é, péssimo, é. tá péssimo. Às vezes não adianta, esse é uma outra coisa, né, que a gente podia Aqui tá falar, outro podcast que outro podcast, dá um assunto longo sobre né. intestino, né, Eduardo? As pessoas adoram falar de suplementação, né, Sim. assim, ó, o que que a gente pode usar, né, o que que é bom. Tem vídeo na internet para dar e vender sobre Aham, isso, né. Mas o que que adianta se a gente tem, assim, ó, é que nem tu plantar uma sementinha numa terra seca, isso aí. infértil, Eu não tem eu preparo nenhum. Então o intestino ele tem que ser um substrato saudável, né, ele ele tem tem que que ser adubado. isso, ele tem que dispor aí dos componentes, né, que vão me proporcionar o cenário para que a gente possa cultivar uma planta, por Uhum, exemplo, né. isso aí, Não adianta vai exatamente. plantar no deserto lá uma plantinha, tu pode botar água com uma mangueira Aqui ali dia a e gente já noite. parte do princípio da água. O paciente não toma, às vezes, 1 litro de água no dia e acha É, que está fazendo grande coisa. Já é. começou errado ali, o básico bem feito. Não tomar água, Mas intestino e não toma água, ó, não toma água, ó, olha, vamos botar esse exemplo aqui, ó, a pessoa não toma água, né, não toma água o dia todo. aham, O líquido que ela tem é do alimento que ela come e deu não tem água na dieta da pessoa, nada. Aí ela gasta horrores em manipulados ali, aham, em tudo que é suplemento. Sabe do que tá servindo? Nada, tá nada. passando, assim, ó, direto, né, não Fazendo abre cocô e xixi caro, Eduardo. não, exatamente, tá indo para o vaso, né, mudou a via só pra pra Isso aí. mandar, né, Eu pra falo para o paciente: "Tá fazendo cocô e xixi caro, então pega esse dinheiro e investe em outra coisa não então, tá né. absorvendo". Vai na Nutri, ó, vai, né, Vai na Nutri e faz direito, faz vai na um mínimo Nutri, bem feito isso, então. assim, ó, mesmo assim, ó, vou dar um pause na minha suplementação Isso aí. e eu vou angariar conhecimento, bagagem, eu vou ir ouvir alguém que sabe falar sobre isso, e aí eu vou proporcionar para o meu metabolismo, para o meu corpo, as condições para receber isso. Aí sim começa a investir nisso, porque daí está sendo efetivo. E aqui Aí é o também bom uso, entra né, do e aqui também investimento. entra, Eduardo, eu falo bastante isso, né, na prescrição dos suplementos. Não adianta ir lá e tu compra, às vezes, um suplemento na internet da blogueira, que eu não vou citar o nome aqui, que todo mundo adora ela, mas eu, Vanessa, nutricionista, eu olho o rótulo, gente, tem nada. Uhum, Nada, é 0,5, 0 ponto não tem nada da tabela nutricional, então tu tem que saber também o que tu tá comprando, o que que tu tá usando. uhum. Então, não é só tomar, não é comprar de qualquer jeito, e o intestino, coitadinho, tá ali sofrendo. Lembrando que o nosso intestino, ele reabsorve, ele precisa só ele de 1,5 litro de água. Então imagina, você que toma 600 ml de água aí, o que que faz no corpo 600 ml? É um terço aí do que precisa para manter só a função ali, Só a né. função intestinal, né, Eduardo? Então, é um percebe, né, que existe uma série de problemas aí quando a gente vai falar realmente de uma questão acho que experimentação é um tema bem legal para a gente fazer um podcast, né, mas assim, ó, esse pano de fundo que tem que ter, né, Uhum. preparado para poder receber essa suplementação e para aquilo ser efetivo,
né? Para aquilo fazer o que se propõe. Já que nós E entramos nesse assunto de suplementos, né, a gente já passou da dieta, estamos lá no suplemento já. Tem um que a gente não citou que eu particularmente gosto muito, Eduardo. Eu falo que dos 15 aos 100 a gente deveria usar, que é o ômega 3. Uhum, Porque o ômega 3 justamente para questão inflamatória, muito bom. melhora de perfil lipídico. Uhum, Eu tenho pacientes com relatos até de redução de dor ou utilizando, mas aí entra naquele ponto que a gente acabou de falar. Não é usar qualquer um, tem que saber o qual tá usando, em que momento vai usar, a uhum. associação com medicação, com dieta, com o contexto todo. Não é só tomar o É, ômega e tá resolvido o isso, problema. claro, com O certeza. contexto todo, É mas o que a é gente um vinha batendo. Não, muito bem citado, né? Acho que é um baita suplemento. E aí, olha só, a gente chega num ponto da nossa conversa que a gente precisa falar também da pessoa que tem o lipedema, né? E tem, então, ela tem essa propensão genética, ela tem né, instituído ali, né? Aquela determinação, vamos colocar assim, genética, e o agravamento, né, ou ativação, como tu bem disse, e a progressão dessa doença através da epigenética. Então tá. E aí a gente tem isso na pessoa obesa, né? E vai coexistir. Quando a gente fala que 11% das mulheres, né? Essa estimativa aí é bem, claro, é aproximada. É muita gente. Tem gente que tem obesidade e tem lipedema. sim, E não é incomum, muito pelo contrário, é mais comum. né? É muito comum. Então tá. Aí, mas mesmo assim, né? A gente tem assim, ó, não tem aquela discrepância, como eu disse, né? Do lipedema clássico, mas tem, ou, né, como a gente usa para descrever, assim, mas tem uma diferença. A gordura, ela é mais emborrachada, né? Então, Uhum, tu nota que não é. Opa, peraí. Essa gordura tá diferente nessa perna aqui, nessa coxa, né? Não é um exame físico completamente normal, não é só gordura. Dói muito, né? A palpação. Então, Vanessa, a gente tem assim, então a população, né, com obesidade ainda sofrendo com essa questão do lipedema. E eu sempre digo para os nossos pacientes, né, na clínica, é, antes estar com sobrepeso, de estar uhum, obesa, tu está inflamada. uhum. Né? Isso é um processo. E antes tu passou por isso. E tanto é que para a gente reverter, agora, ó, vamos entrar na contramão disso, vamos fazer o caminho inverso. A gente vai desinflamar a pessoa, tirar ela desse estado inflamatório, assim, né? Diário que ela vive, Uhum. né? Dia após noite, para trazer. E aí sim a gente vai começar esse processo de perder peso, né? E eu vejo muito, assim, Vanessa, então, muito se falar, assim, sobre a questão da dúvida que existe, né, da implementação em grande escala, né, ou da liberação, ou de algum protocolo envolvendo as canetas Uhum. emagrecedoras no lipedema. É claro, né, a gente carece de estudos como muitas outras coisas, né, existe uma evolução na questão dos estudos, isso precisa de tempo também, né, para se instituir, e para se formalizar, né, uma indicação nesse nível. Mas, assim, é inegável, diante de tudo que a gente falou, que a caneta favorece e muito, né. É claro, assim, ó, faltam estudos robustos para a gente Sim. determinar isso, como eu disse, a Mas eu nível de acho uma diretriz, mas né. um já tem, né, porque a caneta ela é usada, né, me corrige Eduardo se eu estiver falando bobagem, mas ela é utilizada para parte de resistência insulínica. Ela Exato. é uma ela é para GLP-1, para É parte é ponto pacífico isso, né, assim, ó, então contribui, quando a gente né, de fala, né, contrapartida o é lipedema ele é o quê? Ele tem a resistência insulínica. então, assim, né, Não precisamos nem falar muito mais. é uma cadência lógica do pensamento, né, a gente chegar, nessa conclusão. Se a gente, através do uso de uma caneta, e eu tô falando, claro, né, vamos deixar assim, ó, o preto no branco, o uso correto, Uhum, né, o uso correto, com acompanhamento, com orientação. porque ela Muito bem, também não vai tratar sozinha, claro que não, isso é né, muito isso importante. a gente já bateu nessa tecla, mas então assim, através do uso, né, correto, bem aplicado de uma medicação, né, como deve ser usada, né, num cenário, numa conjuntura que envolve outras coisas, é óbvio e assim, ó, é fato
que a gente tira o paciente de um estado inflamatório, Isso aí. que a gente melhora a composição corporal, que a gente abre pelo menos uma porta, né, Vanessa, para melhorar a questão da orientação na nutrição, Sim. porque a gente não torna mais aquela dieta restritiva um sacrifício gigante para a pessoa. Ela tem a opção de ir pelo, né, optar pelo alimento saudável sem encarar aquilo como, né, Tem uma frase que eu uso muito, que eu digo que a parte boa, né, dessas medicações que vieram agora, ela te deixa pensante. isso, Então tu consegue olhar para aquilo que tu precisa fazer, tu tem a estratégia e aí com a medicação, porque ela é a ferramenta, então tu consegue dar aquele passo, porque antes talvez tu não conseguia, isso, tu tem a ansiedade, tu tem a compulsão, tu tem a resistência insulínica, que consequentemente gera, né, maior vontade de doce, então tu tem os picos de insulina que isso faz com que tu queira mais açúcar, e aí tu não consegue pensar, só come. isso. Então, né, É a é um ferramenta. efeito dominó, é uma bola de neve, né, essa questão inflamatória. Né, que começa ali e também a gente nem citou os desdobramentos que podem ter, né, em função de um estado pró-inflamatório, né, então assim, a piora da dor inclusive, Isso aí. né, essas prostaglandinas, essas interleucinas, né, esses marcadores, sinalizadores inflamatórios, é claro que vão ficar, muito mais assim, né, agressivos, mais presentes nessa pessoa, e ela vai ter mais dor, ela vai ter uma série de coisas, né, a perda da qualidade do sono, né, assim, ó, a gente pode falar isso, eu acho que a gente pode falar, assim, sobre inflamação um dia, né, deixar bem Uhum. aberto esse tema, porque isso dá um podcast gigantesco, a gente pode falar isso aqui, olha, né, Muito. então eu não quero nem citar muita coisa, porque daí eu vou deixar muita coisa de fora, mas vendo como um todo, assim, é claro, é inegável, né, não dá para assim, ó, é muita, assim, inocência dizer que, "Ah, não, não vamos usar porque não tem estudos", mas sério, não, olha, a gente o médico, né, eu sempre falo isso, ele tem que ter se espera de um profissional de saúde que está tratando da vida, da saúde das pessoas, que tenha bom senso, né, que tenha ética, que tenha Isso aí. transparência, conhecimento técnico, mas bom senso. Então a gente coloca as coisas numa balança. O benefício que eu vou ter usando uma medicação num paciente é maior do que o potencial malefício que ele pode ter se eu indicar essa droga para ele? Sim. Então a gente vai usar. É claro, a gente vai colocar isso sempre, né, na perspectiva Na balança. daquele paciente. E aí a gente vai indicar. Uhum. Então, assim, eu também não estou falando aqui, né, ó, vamos sair usando caneta aqui, né, Hum. torto e direito, pessoal, Não. colegas médicos, vamos. Tem que ser analisada a individualidade do paciente, né. Tem que ver os fatores de risco que ele tem, alguma contraindicação eventualmente, uma série de coisas. Mas eu estou falando assim, ó, numa ordem, assim, geral, né, desse ponto de vista, assim, é óbvio que melhora a vida da pessoa, né, tendo em vista tudo que a gente falou. E tanto é que a gente tem várias pacientes com lipedema Sim. se beneficiando horrores. Sim, sim. Horrores, assim, ó, é outra pessoa, assim, ó, tu não acredita, né, a gente inclusive vai começar agora uma série de postagens, de resultados de alguns pacientes, e tu não acredita que é a mesma pessoa. É. É da água para o vinho, é uma coisa assim, ó, não tem como dizer que não tem uma melhora, né. E aí, consequentemente, com essa melhora, né, com essa desinflamação, com esse contexto, aí ela passa para aquele degrau onde tá, agora eu consigo fazer uma atividade física, né, consegue às vezes Isso. voltar a fazer uma hidroginástica, uma natação que contribui muito para fator de lipedema, Uhum. começa a associar com massagens, drenagens, com meias de compressão, enfim, tu consegue associar outras terapias que vão contribuir. Só que inicialmente não adianta, tem que ter o start do quê? É, Desinflamar a paciente. é. Senão não adianta tentar fazer o resto, porque não vai conseguir. É. Tu tem que tirar ela daquele cenário que ela se encontra, né. Do sinal de E alerta, do sinal isso vermelho. isso, né, vai proporcionar a ela, né, uma nova realidade, vai Isso dar aí. uma liberdade que antes ela não tinha, né. Então vai dar a disposição, vai dar energia, vai dar a força, né, vai dar o entendimento e vai colocar ela mentalmente naquela nova realidade.
Tu percebe que às vezes, eu falo isso muito para os meus pacientes, né? O nosso corpo ele tem que seguir a nossa mente, né? Isso aí. É assim que a gente toma as rédeas da nossa vida. Então, assim, eu tenho que ter clareza, orientação, entendimento para tomar as decisões corretas. Só que antes desse momento, às vezes, a gente tem que pegar o corpo e levar de arrasto para um lugar e a cabeça vai atrás. Se é para fazer uma coisa boa, então pega e olha só, nós vamos te virar do avesso, tu vai, né, mudar a tua vida. Mas é aí que tu vai começar a implementar hábitos, né, que sejam assim, ó, reprodutíveis, né, e vai começar a tirar os hábitos ruins, e algum dia isso, né, pode essa gangorra vai movimentar para outro lado, mas a gente dá 2 passos para frente, um para trás, às vezes a gente tá Exato, andando, isso aí. Eu né. falo para o paciente quando ele chega em consultório, às vezes ele diz: "Ah, Vanessa, não ia nem vir esse mês. Ah, esse mês foi péssimo". Aí tu faz a avaliação, tu olha, empatou. Eu digo: "Já é um avanço". É uma vitória. Empatar já é um avanço. É, E eu sempre também comento, não adianta querer fazer tudo. Começa fazendo pequenas é, mudanças, né, e aí tu vai construindo hábito, tu vai consolidando, porque às vezes tu quer fazer tudo e não faz nada. é, realmente, verdade. Então, né, e aí para falar também, né, que o lipedema, assim, é uma a repercussão, né, Vanessa, em outras áreas da vida dessa mulher, só para citar, tá, o homem pode ter lipedema, né, é raro, mas homem pode ter Sim, lipedema, a gente só para é. isso ficar aqui, né. Então, assim, a repercussão, né, que existe em todas as áreas da vida dessa mulher, né, acho que vale a pena a gente citar aqui também isso, porque é uma doença, assim como a obesidade, é uma doença crônica e é uma doença que ela atinge, ela dá assim esses, né, ela se estende à questão emocional da pessoa, né. É claro que isso vai levar a uma perda, uma diminuição ou às vezes uma perda da autoestima, Uhum. né, a uma limitação de uma vida social, né, de uma vida amorosa. Aqui eu acho que entra muito também, Eduardo, as mulheres 40 mais, que acabam entrando muitas vezes numa menopausa, então aumenta o estrogênio, reduz fatores Ótimo, bem hormonais. citado. E aí o que que nós mulheres, né, o que que sempre acontece? Onde é que a gente acumula gordura? Na maldita da pochete, né, no abdômen. Eu explico de um jeito grotesco para paciente, eu digo assim: "Ó, imagina, tu entrou na menopausa ou na perimenopausa, que pode durar até 10 anos. Uhum. Tu tem uma redução de alguns hormônios ali. Eles são como se fosse o veículo, o carro que vai levar essa gordura para ser, né, disseminada, para ser eliminada. Tá, só que tu reduziu carrinhos, mas tu continua tendo gordura. Uhum. E aí o que que o corpo faz? Ele vai acumular como forma de defesa. É. Para ele é uma forma o que não, pera, daqui a pouco eu vou precisar disso aqui porque é energia. E ele guarda. E nós mulheres, devido à questão gestacional, tudo o acúmulo de gordura acaba sendo maior na área do abdômen. Uhum. Então, quando a gente acaba entrando nessa fase de redução de hormônios, né, numa perimenopausa, numa menopausa, aumento de estrogênio, aí aumenta o fator de lipedema, aumenta acúmulo de gordura Diminui a abdominal, testosterona, né. reduz ainda mais testosterona e outros tantos, né, hormônios. Sim. E aí eu digo, não adianta ficar tentando fazer, é aquele famoso tento de tudo e nada dá certo. Uhum. Mas é que tu não tenta com a estratégia certa, olhando pra ti, pra tua idade, para o teu metabolismo, que já não é aquele de 20 anos, já não é aquele de 30, já é o 40, 50, 60 a mais. É. E aí entra a questão de autoestima, né, uma mãe, mulher, enfim, empreendedora, né, nós mulheres aí, eu digo que a gente domina o mundo, mas se a nossa autoestima, ela não estiver bem alinhada, os outros os outros andares da nossa vida, eles não vão junto. Então, a maioria das mulheres, acho que aqui eu falo com, sei lá, 95% talvez, se a autoestima estiver bem alinhada, todo o resto flui, todo o resto acontece. Só que, às vezes, a gente procura a solução no lugar errado, ou É. da forma errada. A estratégia inicial já está errada, né, então ela vai se ver numa batalha, às vezes, lutando com as armas erradas, Isso aí. né, ou sem arma, pior ainda, né, então a derrota é quase que garantida. Por isso que a gente tem que ter essa questão de orientação inicialmente, né. E um grande problema que eu noto, assim, sabe, que é uma tônica, né, nas minhas pacientes nos meus pacientes no consultório que eu vejo,
é que como as pessoas ficam ao longo do tempo anestesiadas pela questão do sobrepeso, da obesidade, né? Porque não é uma doença que apareceu assim, ó, né? Caiu em cima da pessoa do dia para a noite. Ela foi adaptando. Não, é uma doença insidiosa que veio chegando devagar, né? Conquistando um espaço que num primeiro momento a pessoa não quis aceitar, depois começou a dar, né, o braço a torcer em algumas coisas, começou a conviver com algumas limitações e aceitar aquilo. E quando vê, aquilo faz tanto parte da vida dessa pessoa que ela já se vê daquele jeito. Ou não, né? Às vezes eu tenho muitas pacientes que falam: "Ai, não estou me reconhecendo no meu próprio corpo". Por quê? Porque a obesidade chegou e ela não percebeu, né, na cabeça dela, o metabolismo, o corpo dela era aquele lá que tu falou lá, né, de quando ela tinha 25. 20 anos. Mas agora ela está tendo que lidar com esse elefante branco na sala que não chegou do dia para noite, né, chegou devagar, mas daí ela quer as pessoas buscam uma solução: "Eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo". E quando veem que não conseguem por conta, né, e não vão conseguir mesmo, e não é nenhum demérito isso, né, às vezes é isso, é a falta da orientação, de ter a estratégia, de ter o conhecimento, ou de tá, né, não ter o profissional ali, né, acompanhando, aí ela se rende àquilo, né, acha que não tem mais saída. E aí só que a cascata, né, essa bola de neve, ela continua, como tu bem disse, né. Chega o climatério, chega a menopausa, a gente aí tem uma piora ainda maior aí do agravamento dessa questão, né, geral que a gente vinha falando, e uma dificuldade ainda maior de tirar a pessoa disso. Então, o ponto de partida deve ser, assim, ó, o conhecimento, ela entender, assim, ó, a fisiologia do corpo dela, né. E eu não estou dizendo, falo para as minhas pacientes: "Olha só, eu tenho um canal no YouTube". Para que tem um canal no YouTube? Tá, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos abrir um parênteses. É a nível educacional. Informação. Os vídeos que a gente posta aqui, com exceção do podcast, são videozinhos, assim, ó, de 2, 3, 4, no máximo 5 minutinhos. E a pessoa não precisa ser um PhD em fisiologia, não tem que ser olha só, é uma linguagem fácil, tu vai entender 100% do que está ali, mas tu vai te conhecer. Aí sai essa carga que a pessoa tem, né, de culpa, de achar que, ó, as coisas não acontecem porque realmente a pessoa se frustra porque realmente eu não tenho a disciplina, não tenho a força de vontade, eu não sou capaz. E ela se entrega, é impressionante isso. Ela se entrega, ela olha, então às vezes tem que ter um esforço enorme da pessoa para ir até o consultório e olhar para o médico e dizer assim: "Olha só, eu preciso de ajuda". Mas tu precisa de ajuda há mais de 20 anos, né. É Tudo bem, verdade. ótimo, tá aqui agora, a gente vai fazer o que precisa ser feito da maneira correta, vamos te conduzir. Mas tu percebe que a gente perde tempo às vezes, né, achando fica remando e não saindo do lugar, assim, ó, e não vai sair. Sabe por quê? De novo, vamos falar de uma coisa que, né, que a gente já falou várias vezes aqui. A obesidade não é vista como uma doença, né. Ela é vista Exatamente. como um padrão de vida, como um estilo de vida, melhor dizendo, né. Ou a pessoa é fit ou ela é obesa, né. Não tem nada a ver, ser fit é uma opção, eh, depende do esforço, concordo, mas ser obeso, a pessoa é condicionada, elevada àquilo através de um metabolismo que está doente, que está ineficaz, que está inoperante, que está deficitário. Ele não tem como a gente lutar contra essa modulação hormonal que existe, todo esse metabolismo que está se E dificilmente o paciente consegue sozinho, né. não, ele não Ele consegue, não aí é que consegue. tá, não é que dificilmente. Ele pode ganhar uma batalha, mas eu sempre digo: "Isso aqui é uma guerra", é uma guerra. Tem batalha em tudo que é frente, sabe. Verdade. Tem batalha pelos flancos, tem ataque de tudo que é lado. E tu pode ganhar alguma batalha ali, e quando tu tá comemorando, tomou um tiro, Isso aí. entende? Acabou a guerra, acabou, né, então assim, ó, é estratégia, é uma visão mais ampla, e a gente tem que ter essa condução, né. "Ah, Vanessa, eu precisava falar isso, né, tirar isso do meu peito, né, porque o lipedema tem uma analogia enorme, não só por estar, assim, ó, às vezes coexistindo na mesma paciente, mas por ter Aham. um funcionamento muito parecido, É, né, de e ter um aqui grau de evolução acontecendo aham. diariamente numa pessoa,
por uma causalidade, por um motivo que ela não sabe qual é o agravante daquilo, o que está levando ela a piorar aquilo. Então, só que um dia ela se vê e que ela não se reconhece, né? Ela só sabe que ela tem agora aquela composição corporal e ela tá num beco sem saída. E aí é que entra né? Aqueles milhões de vídeos e de informação que é despejada na nossa cabeça A venda diariamente. da fórmula O mágica, né? suplemento tal, o não sei o quê. A venda da E aí o fórmula que que a mágica. pessoa faz, né? A caneta, diariamente é falado sobre isso. E aí o que que a pessoa fala? A caneta. Vai atrás da caneta. Usa a caneta. Tu sabe, Ganha Eduardo, o que peso de novo e aí sai gritando aos quatro ventos, né, sabe que eu vou Vanessa? te trazer Não, porque a um. caneta não funciona. Não é que não Isso aí. funciona, não é que o suplemento não funciona, não é que a caneta não funciona, não é que tá sendo tá Estratégia tá errada. errado a utilização da ferramenta. Isso aí. O modo como é implementado né, na vida dessa pessoa. É simplesmente isso. Sabe que eu já peguei paciente, Eduardo, com dosagens bem altas da medicação por conta própria, não baixar 1 quilo na balança. 1 quilo. E aí eu conversar com a paciente: "Olha só, tu precisa de acompanhamento médico, tem que olhar. Ah, o que tá fazendo? Nada. Só tá com a medicação, não baixar 1 grama". E aí eu pergunto: "Tá, mas então se a medicação ela é tão, né, milagrosa, ela faria o trabalho sozinha, mas ela não faz". E é o que eu tento fazer o paciente entender, pelo contrário, muitas vezes ao invés de tu perder a gordura, que é o que vai te dar a estética bonita, a redução de dor, né, todo o contexto metabólico, tu vai perder massa muscular. É. E aí tu perde mais qualidade de vida, né, tu Uhum. perde mais ainda disposição. Aí é um paciente que às vezes já tem ali, sei lá, alguma questão de articulação, algum outro fator, e aí com essa perda muscular só vai piorar. Com certeza. Então, sem estratégia não adianta, não tem medicação e não tem, ação que vai funcionar sozinha. É um processo fadado a não dar certo, É ao um fracasso. fracasso. Não tem como ser diferente. Eu falo assim, ó, isso que tu vê, tá? Porque tem gente que dá de cara com essa questão da ineficácia, de dar de cara com um platô, né? Aham. E não vai perder mesmo peso, vai perder dinheiro, Uhum. vai perder saúde. Mas tem aquela pessoa que compra a medicação, usa como acha que tem que usar e perde peso. Uhum. Não, Só perde peso, mas o que que é o peso? Pese, ó, diminui o número da balança, é Isso isso que aí, ela tá fazendo. isso aí. Sabe o que que vai Que acontecer? Vai reganhar todo o peso. E eu digo assim: "Olha aqui, ó, a gente vai no cartório, eu assino, com certeza essa pessoa vai vai, ganhar o é peso", verdade. né. Por quê? Porque enxerga o processo de emagrecimento como um número da balança que tem que diminuir. Não tem nada a ver. Tu pode estar num processo de emagrecimento de sucesso, né, bem, feito, ganhando peso, ganhando. Né, e como é que tu explica isso? Então, Exatamente. assim, tem que ter, assim, a ideia do que é a composição corporal, minimamente de como funciona o teu corpo, né, e o lipedema está muito associado a isso. Mas o que eu noto, assim, pra gente fechar, a gente já tá com 1 hora, né, Bora nessa. é é isso, né, existe sim uma melhora, né, e eu tô falando, assim, de grosso modo, né, não estou falando especificamente de um caso, existe uma melhora global, assim, né, do lipedema, do estado inflamatório que atinge essas pessoas com o uso, das medicações das canetas. Mas isso tem que estar, como qualquer outra medicação, sendo orientada por um profissional, por um médico, né? E a questão nutricional sendo orientada por uma nutricionista, é um trabalho conjunto e multidisciplinar, como a gente sempre fala. Exato, e eu concordo plenamente, Eduardo. Eu digo que, o paciente ele vai, né, chegar onde ele quer, mas ele precisa ter a equipe num todo, ele precisa olhar para essa condição que ele tá como uma doença, onde tem começo, meio e tratamento, né, começo, meio e manutenção, na Uhum, verdade, e parar de buscar o imediatismo, porque uhum. ele não chegou naquele estado em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano. Sim, Foram anos assim. é.
Então, É. não tem fórmula mágica. Tem sim estratégias que a gente utiliza, né? Desde o pilar da medicação, desde o pilar das estratégias dietéticas que a gente pode usar e a gente adapta. Eu uso muito algumas estratégias e eu gosto de testar o que funciona para cada paciente. Então, né, low carb, cetogênica, jejum, né? E a ferramenta, a medicação, ela vem para ajudar a conduzir isso. Aí a gente parte para um princípio de suplementação, fitoterapia, vai para uma parte de treinamento, né, exercício físico. Então Essencial, né? são fases que o Uhum. paciente precisa passar, e para passar por essas É, fases tem um tempo para cada isso. é um Então processo. tem que começar o processo sem pressa. Uhum. Tu vai chegar onde tu quer, talvez mais rápido do que tu pensa, mas tu precisa ter paciência. É, é. Ótimo. Muito, muito bem colocado, né? Assim, a gente pode falar disso, né? Sei que paciência não é o forte das pessoas, Não eu é. entendo, É, eu não entendo. foi do dia para noite que, né, chegou num determinado estado, mas às vezes quer sair daquele estado do Sei, dia para noite, né? E não é assim que funciona, não, pelo menos não é assim que deveria não. funcionar, E né? se funcionar, vai reganhar, Vai pode ter ganhar, certeza. porque não tem assim um entendimento, né? Porque é um processo também mental, Sim. né? É uma guerra que se trava nesse âmbito também, da mente do Eu paciente, falo para o da paciente: compreensão. restrição gera compulsão. É, Restrição gera compulsão. Ah, faz jejum de 12, 14, 20 horas. Tá, quanto tempo? Por qual período? Aí voltamos àquela questão: o que que tá perdendo? uhum, Então não existe essa restrição, ela não é estilo de vida, é, ela não é algo que tu vai sustentar. Então é. precisa ser olhado de forma individual, as pessoas precisam aprender a parar de buscar, a dopamina momentânea, né, aquilo Uhum. que resolve: "Ai, desinchei a barriga aqui, questão de 2 dias que eu parei o açúcar". É. É, não, as coisas elas, né, devem nos trazer essa satisfação, né, mas elas têm que ser pensadas a longo prazo, né. Quando a gente fala de saúde, é isso que a gente quer trazer para as pessoas, algo a longo prazo. A saúde é um bem que tem que estar presente, tem que fazer parte da vida das pessoas no longo prazo, né. Ninguém busca saúde por um dia, por uma semana. As pessoas falam de saúde nessa manutenção do estado fisiológico adequado, funcional, que, né, a pessoa encontre, né, essa questão da felicidade, né, do bem-estar, é isso que a gente busca, né, e então isso passa por Aí, essas como barreiras, eu né. queria poder trazer aqui, Eduardo, acho bom, nos nossos comparativos vamos poder postar os Vamos. áudios que eu recebo das pacientes. Recebi um essa semana, ela me disse assim: "Vanessa, eu entrei num trocador e eu botei um cropped". E ela toda emocionada colocou o cropped, fez foto, me mandou áudio. Gente, isso não tem preço. Não tem Não preço. tem preço, É. porque eu falo que tu não tá devolvendo só estética pra mulher, principalmente pra mulher, mas tu tá devolvendo autoestima, tu tá devolvendo saúde, A vida, né, vida, tá é assim, a ó, a vida. pessoa volta a viver, é impressionante. É E verdade. a gente como vê isso, né, como tem casos, né, legal, sabe. Legal. E que a gente, claro, né, a gente preserva, os nossos pacientes, Sim, mas eu digo às vezes assim: "Olha, as pessoas precisam ouvir isso, é. isso Vê que é inspira, capaz. isso move, assim, ó, isso Isso aí. a pessoa tá olhando aquilo ali, meu Deus, olha só, se essa pessoa era desse jeito, e isso aconteceu com ela e hoje ela tá desse jeito, bom, para mim vai ser uma barbada, Aham, né". Então sim. às vezes eu digo para alguns pacientes: "Olha só, a gente precisa de alguma maneira expor, né, isso aqui para a pessoa, né. Às vezes não com a identidade, preservando o máximo, claro, mas é que isso tem que ser algo assim, ó, que porque a gente vê tanta coisa assim, ó, disseminação de tanta coisa que não é saudável, Sim, as coisas que são saudáveis, educacionais, que são assim, ó, boas, também devem ser disseminadas, né. verdade. E uma coisa que eu quero disseminar que é boa também, é são os nossos patrocinadores da Armifur, né, isso precisa ser disseminado. Eu quero agradecer a presença da Vanessa aqui mais uma vez. Daqui uns dias eu não vou mais nem introduzir nela, nem agradecer, porque, né, a gente já Tô sempre por tá aqui, tô a sempre gente por tá aqui. sempre por aqui. Ainda bem, que coisa boa te receber aqui, Vanessa, trocar essa ideia.
É sempre um prazer essa troca, Eduardo, eu aprendo muito também. É muito bom, né? Às vezes a gente fala sobre outras coisas, mas a gente volta no tema, né? E eu quero agradecer aqui, você que ficou até o final desse vídeo, curte, dá um like aqui e compartilha esse vídeo, né, com alguém que você conhece, que possa estar passando por esse problema e que precisava ouvir, que precisa ouvir essa mensagem. Nos vemos nos próximos vídeos aqui. Até lá!